Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente Maria Jambucano, Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator José Cuervo, Excelentíssimos Desembargadores Maria Balantanes e Johnny Walker, Ilustre representante do Ministério Público, Dr. Adriano Sagatiba. Senhoras e senhores, nobres colegas, muito bom dia. Venho, com o devido respeito a essa tribuna, para sustentar oralmente o recurso de apelação interposto por Jorge, que no processo em questão figura como réu em ação de cobrança movida por Miguel, seu antigo mandatário. Excelências, em um breve resumo dos fatos, o apelante Jorge é empresário e, confiando a Miguel, firmou com ele um contrato de mandato, concedendo poderes gerais de administração e de seus bens, com o intuito de melhorar a gestão de seus bens e apenas isso. Miguel, no entanto, extrapolou totalmente os limites que lhe foram otorgados. Vendeu um apartamento de Jorge sem possuir poderes especiais expressos para tanto. Ao perceber a irregularidade, Jorge imediatamente repudiou o ato, determinando que o negócio fosse desfeito. Miguel então reincidiu o compromisso de compra e venda, devolvendo o sinal recebido pela compradora e, de forma surpreendente, passou a exigir de Jorge o pagamento de R$90 mil a título de remuneração e suposto prejuízo. Mas, por não haver qualquer fundamento jurídico para esse pagamento, Jorge se recusou a pagar, sendo depois surpreendido com uma ação de cobrança na qual, infelizmente, a sentença julgou procedente o pedido de Miguel. Excelências, a questão é simples e de direito puro. Miguel não tinha poderes para vender o imóvel. Logo, os atos que o praticou são ineficazes e em relação ao mandante. Nos termos do artigo 662 do Código Civil, salvo se houver ratificação, o que no caso jamais ocorreu. Portanto, não houve ato de gestão válido, tampouco serviço prestado que gere direito à remuneração. A limitação dos poderes do mandatário é clara, conforme o artigo 661 do caput, parágrafo 1º do Código Civil. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração para alienar, hipotecar, praticar qualquer atos que exorbitem da administração dependem de poderes especiais e expressos. Excelências, o mandato outorgado de Miguel limitava-se à gestão de bens, ou seja, administração, locação, conservação ou cobrança de aluguéis, mas não a venda de patrimônio. Ao vender o imóvel, Miguel atuou fora dos poderes conferidos, tornando o ato exorbitante e, portanto, ineficaz perante o mandante. Da ausência de direito à remuneração e da impossibilidade de reembolso, e é justamente por isso que não há direito à remuneração. O artigo 675 do Código Civil é claro ao afirmar que o mandante deve pagar a remuneração do mandatário, na conformidade do contrato e pelos serviços que efetivamente lhe prestou. Ora, excelências, se o serviço foi prestado fora dos limites do mandato, não há obrigação de pagar. Não houve benefício algum ao mandante. Pelo contrário, o ato irregular gerou prejuízo e constrangimento. Quanto ao pedido de reembolso das arras, é importante destacar o artigo 667, caput do Código Civil, que dispõe: o mandatário é obrigado a indenizar qualquer prejuízo que, por culpa, causar ao mandante. Miguel, ao agir sem poderes, assumiu o risco da própria conduta. Foi ele quem firmou o negócio nulo e, portanto, é ele quem deve suportar as suas consequências, inclusive o pagamento em dobro do sinal à compradora. Não é razoável que o mandante que não deu causa ao prejuízo tenha de pagar por um ato praticado à sua revelia. Excelência, da ineficácia do negócio e da ausência de ratificação, o artigo 662 do Código Civil complementa essa lógica ao afirmar que os atos do mandatário que não tiver poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se o ratificar. Jorge não ratificou o ato, nem expressa e nem tacitamente. Ao contrário, repudiou de imediato a venda e logo
o negócio não surtiu efeitos jurídicos e, portanto, não pode gerar direito a quem o praticou indevidamente. Excelências, em síntese, o mandato era apenas de administração e não de alienação. O mandatário exorbitou os poderes conferidos, tornando o ato ineficaz. Não há que se falar em remuneração, pois o serviço foi prestado de forma indevida e contrária ao ato. Tampouco há que se falar em reembolso, já que o prejuízo foi causado por culpa exclusiva de Miguel. Por tudo isso, requer-se o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança. Excelências, este caso é, antes de tudo, um exemplo de boa-fé, e a confiança deve guiar as relações de mandato, mas dentro dos limites da lei e dos poderes conferidos. Jorge não pode ser penalizado por ter confiado em alguém que abusou da autorização recebida. E a justiça aqui se faz com a reforma da sentença e o reconhecimento da inexistência de débito. Para finalizar, muito obrigado a todos, excelências, tenham um bom dia.